Eu entregava quase R, 5.000 por mês, mas, grávida, só comia legumes cozidos. Ao pegar por engano a marmita do meu marido, tomei uma decisão que deixou ele e minha sogra pálidos. Durante 3 anos de casamento, entreguei todo o meu salário para minha sogra e comia de forma miserável, mesmo estando no 4º mês de gestação. Eu sempre acreditei que eles estavam apertando os cintos por um futuro melhor. Até que em uma tarde, o ato acidental de abrir a marmita errada do meu marido no escritório revelou um segredo extremamente cruel. O que a verdade escondida sob a tampa daquela vasilha térmica revelou de tão terrível, como desmascarei os hipócritas e recuperei os mais de R 180.000 do meu suado dinheiro. Acompanhe até o final para descobrir minha reviravolta afiada e a jornada de transformação em busca da minha liberdade, cheia de orgulho. Eu sou a Laura, tenho 28 anos e trabalho como designer gráfica. Estou no 4º mês da minha primeira gravidez. Desde que entrei na vida de casada, há 3 anos, sempre me esforcei para ser uma boa esposa e uma nora exemplar, para manter a harmonia do lar. Meus sogros, seu Roberto e dona Sônia, são ambos professores aposentados. Aos olhos dos parentes e vizinhos, a família do meu marido era um exemplo de cultura, ordem e bons costumes. Meu marido, Lucas, é gerente de nível médio em uma grande empresa em São Paulo. Todos que olhavam de fora me diziam que eu era uma mulher de sorte por ter casado com um homem competente e com sogros educadores. Para cumprir meu papel e manter a paz na família, desde o dia em que me casei, sempre obedeci a todas as ordens de Dona Sônia. Meu salário mensal é de R 5.000, mas eu tinha que entregar R 4.000 para minha sogra. Além disso, eu contribuía com mais R 800 para as despesas fixas da casa. Eu ficava com apenas R 200 para transporte e celular. Dona Sônia sempre dizia que os jovens de hoje gastam demais e que ela estava guardando dinheiro para que no futuro tivéssemos capital para investir e cuidar dos filhos. Eu confiava plenamente na boa-fé de uma sogra que foi professora a vida inteira. Naquela manhã, uma garoa fina caía lá fora e eu acordei mais tarde que o normal, atormentada pelos enjoos da gravidez que duraram a noite toda. Dona Sônia já havia preparado 2 marmitas térmicas e as deixado sobre a bancada da cozinha. As 2 bolsas cinzas eram idênticas. Ela me instruiu a levar a marmita para o trabalho para comer de forma mais saudável. Comida de rua é muito gordurosa, não faz bem para uma grávida, ela disse. Apressada, peguei uma das bolsas, calcei os sapatos e corri para o ponto de ônibus para não perder o horário. Durante todo o trajeto, senti uma gratidão imensa pela minha sogra. Mesmo que ela fosse mesquinha e controladora com os gastos, ainda se preocupava com a alimentação e o bem-estar da nora. Ao meio-dia, o escritório começou a se agitar com o barulho das cadeiras. Com minha barriga de grávida, fui lentamente aquecer minha marmita. Quando abri a tampa, um aroma delicioso invadiu minhas narinas. Não era o cheiro dos legumes cozidos sem graça ou do arroz com feijão que eu vinha comendo nos últimos 4 meses. Diante de mim havia uma bandeja repleta de iguarias. No primeiro compartimento, um filé mignon ao molho madeira suculento. No segundo, um risoto de fungo cremoso e cheiroso. No fundo, uma porção generosa de camarões salteados no azeite. Fiquei paralisada, olhando para a marmita, com as mãos trêmulas e a mente em branco. Claramente, na pressa da manhã, eu havia pegado a marmita de Lucas. O escritório inteiro foi preenchido pelo perfume sofisticado da comida cara. Eram pratos que eu não provava desde que me casei com Lucas. Minha sogra vivia pregando um estilo de vida simples e econômico. Ela reclamava quando eu comprava um suplemento vitamínico de melhor qualidade para gestação. Ela me criticava se eu comprava um salgado na rua. E, no entanto, a marmita do filho dela continha ingredientes tão caros. A amarga verdade estava bem ali, na minha frente. Ana, minha colega de baia, se aproximou, deu um tapinha no meu ombro e riu. Ela olhou para a marmita e elogiou minha sogra por ser tão atenciosa. Você tem sorte, hein? Grávida e sendo paparicada com pratos tão refinados. Esse bebê vai nascer super inteligente e forte. Outras pessoas se juntaram, admirando a riqueza e a generosidade da minha família por casamento. Os elogios sinceros dos meus colegas soavam como facas afiadas cortando meu coração. Forcei um sorriso, respondi com frases curtas e voltei para minha mesa com a marmita. A tela do computador estava ligada, mas eu não tinha mais cabeça para trabalhar. Peguei o garfo, levei um pedaço do filé à boca. O prato era incrivelmente bem temperado.
O sabor da carne se misturava com o aroma do molho, mas ao engolir, sentia apenas um gosto amargo e sufocante. Lágrimas começaram a escorrer involuntariamente, caindo na comida cara. No silêncio do horário de almoço, comecei a ligar os pontos dos últimos 3 anos. Desde o início do casamento, Dona Sônia exigiu que eu entregasse meu cartão de salário para ela administrar. A desculpa era que eu era jovem e não sabia como cuidar das finanças da casa. Os R$ 4.800 que eu entregava a ela todo mês, somados ao salário de Lucas, formavam uma quantia considerável. No entanto, as refeições da família eram sempre simples, com arroz, feijão, um legume cozido e às vezes um ovo frito. Dona Sônia sempre argumentava que uma alimentação simples era melhor para a saúde, prevenindo doenças cardíacas. Na verdade, a avareza e o controle da minha sogra não vinham de uma virtude de economia tradicional. Era um favoritismo cruel, uma discriminação descarada entre filho e nora. Ela explorava meu trabalho, se apropriava do meu dinheiro para enriquecer sua família e mimar secretamente seu filho de ouro. Enquanto eu, com uma barriga enorme, enfrentava ônibus lotados e comia refeições pobres em nutrientes, meu marido desfrutava de uma vida de luxo, financiada com o meu suor e minhas lágrimas. A máscara de moralidade e retidão daquela família de professores aposentados havia sido rasgada sem piedade. Naquela noite, pedi para sair mais cedo. Uma chuva forte caía sobre São Paulo, mas eu não me importei. Passei no mercado, comprei alguns legumes, um pouco de arroz e voltei para casa. O ambiente no sobrado em Moema estava silencioso, como sempre. Seu Roberto estava no sofá lendo o jornal, enquanto Dona Sônia estava na cozinha. Lucas também tinha acabado de chegar do trabalho e jogava a gravata sobre a cadeira. Entrei em casa e bati a bolsa cinza com força na mesa de jantar. O barulho fez os três se virarem para mim, assustados. Fui até a mesa e abri a tampa da marmita. Dentro estavam os restos do filé mignon e do risoto que eu deixei de propósito. Olhei diretamente para Dona Sônia, com a voz firme e clara. Perguntei por que a marmita do marido dela tinha pratos tão caros, enquanto a refeição que ela preparava para uma mulher grávida como eu era apenas legumes cozidos e arroz. Dona Sônia ficou visivelmente nervosa, desviando o olhar, mas rapidamente recuperou sua pose autoritária de sogra. Ela bateu na mesa, gritando que eu era uma nora atrevida, que ousava fiscalizar a comida do marido. Ela inventou a desculpa de que eu precisava de uma dieta leve para evitar diabetes gestacional, enquanto Lucas, como gerente, sofria muita pressão e precisava de comida forte para nutrir o cérebro. Da sala, seu Roberto gritou, me acusando de fazer uma tempestade em copo d'água e criar desunião na família. Lucas se aproximou, franzindo a testa, dizendo que eu estava causando um escândalo por causa de um pedaço de comida, rebaixando a imagem de uma pessoa educada. A disfarçatez daquela família me fez explodir. Eu não era mais a nora submissa e boazinha. Joguei na cara deles os R$ 4.800 que eu contribuía todo mês. Exigi que Dona Sônia trouxesse o livro de contas para um acerto, para ver onde meu dinheiro suado tinha ido parar. Com o rosto vermelho de raiva, ela me chamou de ingrata por ousar discutir dinheiro com os sogros. Olhando para aqueles rostos frios e egoístas, entendi que aquele lugar não era mais a minha família. Subi para o quarto, joguei todas as minhas roupas e documentos na mala e decidi sair naquela mesma noite, ignorando os xingamentos de Dona Sônia e a fraca tentativa de Lucas de me impedir. O som das rodinhas da mala no asfalto molhado era desolador. Senti uma leve cólica, mas cerrei os dentes e continuei. Chamei um Uber e pedi para me levar direto para a casa dos meus pais, do outro lado da cidade. O relógio já passava das 11 da noite. Parei em frente ao portão familiar e toquei a campainha insistentemente. Minha mãe, assustada, correu para abrir. Ao me ver encharcada com uma mala enorme, ela me abraçou e começou a chorar. Ao entrar na sala, meu pai, seu Jorge, estava sentado, pensativo. Seu rosto estava sério, uma mistura de preocupação e irritação. Sentei-me, bebi um copo de água de uma vez só e, com calma, contei tudo. Falei sobre a marmita com filé mignon, sobre os quase R$ 5.000 mensais dos quais fui privada e sobre as desculpas esfarrapadas da família do meu marido. Minha mãe, com o coração partido, acariciava meu cabelo molhado, secando as lágrimas. Ela sentia pena da filha grávida que sofria tanta humilhação. Meu pai, no entanto, reagiu de forma diferente. Seu Jorge é um homem de pensamento conservador, que valoriza muito a aparência. Ele deu uma tragada profunda no cigarro, soltou a fumaça e, com a voz grave, me aconselhou a me acalmar
e na manhã seguinte voltar para casa do meu marido e pedir desculpas. Ele disse que quem casa quer casa e que a mulher deve seguir os costumes da família do marido e entregar o dinheiro para a sogra administrar era normal. Ele tinha medo do que os vizinhos diriam sobre a filha ter sido expulsa de casa no meio da noite. Acima de tudo, ele me aconselhou a ser paciente por causa do bebê, para que a criança nascesse em uma família completa, com pai e mãe. As palavras do meu pai quebraram meu coração. Eu sabia que ele me amava, mas as barreiras dos preconceitos sociais e da honra vazia haviam nublado sua razão. Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza. Disse que poderia suportar dificuldades, mas não a mentira e a exploração cruel. Eu não voltaria para aquela gaiola dourada e falsa. Pedi permissão para ficar alguns dias até encontrar um novo lugar. Seu Jorge suspirou, virou o rosto e não disse mais nada, deixando um silêncio pesado tomar conta da casa. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados de tanto chorar. O clima na casa dos meus pais ainda era tenso. Seu Jorge saiu cedo para me evitar. Eu sabia que se ficasse trancada no quarto, seria vencida pela fraqueza e pelos conselhos tradicionais. Decidi pegar o telefone e ligar para Beatriz, ou Bia, minha melhor amiga da faculdade. Bia trabalha como consultora jurídica em um escritório de advocacia renomado. Marcamos um encontro em um café tranquilo. Assim que me viu, pálida e com a barriga saliente, Bia segurou minha mão com força. Desabafei e contei tudo, desde a apropriação do meu salário até o episódio irônico da marmita. Bia ouviu atentamente, com as sobrancelhas franzidas, e seus olhos brilhavam de raiva por mim. Ela bateu na mesa e afirmou que o que a família do meu marido fez não era apenas uma questão moral, mas uma apropriação de bens sofisticada. Ela despertou a força que dormia dentro de mim. Bia me disse que eu não podia ceder, pois minha submissão hoje seria uma sentença perpétua para mim e para meu filho. Com o raciocínio afiado de uma advogada, Bia traçou um plano de 3 passos. Primeiro, não voltar para a casa do meu marido sob nenhuma circunstância, para evitar manipulação psicológica. Segundo, procurar imediatamente um advogado especializado para me orientar sobre o divórcio e a recuperação do dinheiro. Terceiro, e mais importante, manter meu emprego, trabalhando regularmente para garantir minha independência financeira e me preparar para ser mãe solo. As palavras de Bia foram como um farol na escuridão, me devolvendo a clareza e a determinação para lutar pelo meu direito de viver. Seguindo o conselho de Bia, tirei a manhã de folga para ir ao escritório de advocacia. Ela marcou uma consulta com o Dr. André, um advogado sênior com vasta experiência em casos de direito de família. O escritório ficava no 15 grau andar de um moderno prédio de vidro. Entrar naquele ambiente profissional me deu um pouco mais de confiança. Bia me acompanhou, puxou uma cadeira para mim e resumiu a situação. O Dr. André, de camisa social impecável e ar calmo, ouviu atentamente meu relato. Respirei fundo e tentei manter a voz o mais estável possível. Contei a ele sobre meu salário de R, 5.000, e como era forçada a transferir R, 4.000, para a conta de Dona Sônia, além de pagar R, 800 de despesas. Isso aconteceu por 36 meses, sem falhar um centavo. Além disso, havia o dinheiro que meus pais me deram de presente de casamento, que Dona Sônia também pegou para investir. O total que entreguei a eles ultrapassava R, 180.000. Em troca, recebi indiferença, refeições miseráveis e o clímax da crueldade na marmita do dia anterior. O Dr. André anotava tudo. Quando terminei, ele bateu a caneta na mesa e começou a analisar o caso do ponto de vista legal. Ele foi direto sobre os riscos que eu enfrentaria ao levar o caso ao tribunal. A maior dificuldade era que as transferências mensais não tinham nenhum contrato de empréstimo ou acordo que comprovasse que o dinheiro era para ser guardado. Se Dona Sônia teimasse em dizer que era um presente voluntário da nora para ajudar os sogros, o processo para reaver o dinheiro poderia estagnar. No entanto, o Dr. André enfatizou que não podíamos desistir. Para resolver esse problema, ele traçou uma estratégia clara. Minha primeira tarefa era imprimir os extratos bancários dos últimos 3 anos, circulando as transferências de R, 4.800 feitas todo dia 5. A repetição cíclica seria uma prova importante de que era uma contribuição obrigatória e calculada, não um presente espontâneo. Em seguida,
Ele me pediu para coletar mais provas, como gravações de chamadas ou mensagens em que a família admitisse estar guardando dinheiro. Por fim, o escritório prepararia uma notificação extrajudicial e a enviaria diretamente para a casa de seu Roberto e Dona Sônia. A notificação serviria como um aviso, uma pressão psicológica para que entendessem que eu não era mais a nora dócil e fácil de intimidar. Assenti, apertei a mão do Dr. André e comecei imediatamente a preparar a documentação. A notificação do escritório de advocacia chegou à casa dos meus sogros 2 dias depois. Posso imaginar o pânico de seu Roberto e Dona Sônia ao receberem um documento com o timbre de um escritório de advocacia. Eles, que sempre se orgulharam de sua imagem de educadores, agora enfrentavam um processo movido pela própria nora. Contudo, em vez de reconhecerem seus erros, eles escolheram reagir com as táticas mais baixas. Decidiram me encurralar para que eu voltasse rastejando e pedindo perdão. Na sexta-feira de manhã, assim que cheguei ao trabalho, recebi uma mensagem do RH. Carla, a gerente de recursos humanos, me pediu para ir à sala de reuniões para uma conversa particular. Ela era conhecida por sua habilidade em lidar com problemas internos da empresa. Entrei na sala e Carla sorriu. Me ofereceu um copo d'água e perguntou sobre a gravidez. Mas após a introdução amigável, ela foi direto ao ponto. Ela me informou que a diretoria havia recebido uma reclamação de um antigo parceiro de negócios que, por coincidência, era um ex-aluno do meu sogro. Carla juntou as mãos, olhando diretamente para mim. Ela me aconselhou a ter cuidado com minha imagem pessoal, pois uma briga de família levada à justiça poderia afetar a reputação da empresa. Carla sugeriu que o trabalho de design gráfico era muito estressante para uma grávida e que eu deveria pedir licença maternidade antecipada, ou melhor ainda, fazer um acordo para rescindir meu contrato de trabalho e resolver meus problemas pessoais. Ela prometeu que a empresa me daria 1 mês de salário extra se eu saísse imediatamente sem alarde. Fiquei sem reação. Então, seu Roberto havia usado seus contatos para me pressionar no trabalho, usando a empresa para cortar minha única fonte de renda. Eles queriam me ver sem dinheiro, sem emprego, grávida e desamparada, para que eu tivesse que voltar e me ajoelhar aos pés deles. A crueldade da família do meu marido superava qualquer coisa que eu pudesse imaginar. A raiva ferveu no meu peito. Apertei as mãos sob a mesa, respirei fundo e preparei meu contra-ataque. Olhando para a expressão presunçosa de Carla, recuperei a compostura. Sentei-me ereta e olhei nos olhos dela. Sorri levemente, mas minha voz era de aço. Deixei claro para Carla que eu estava no 4º mês de gestação, com a saúde perfeita e que vinha cumprindo todas as minhas metas de trabalho. Lembrei a ela sobre a CLT, que proíbe a demissão ou coação de uma funcionária grávida por motivos pessoais. Disse ainda que, se a empresa insistisse em me prejudicar, eu não hesitaria em chamar meu advogado para proteger meus direitos e levar o caso ao Ministério do Trabalho. Ao ouvir isso, o sorriso de Carla desapareceu. Ela percebeu que eu não estava blefando. Um processo trabalhista envolvendo os direitos de uma gestante causaria um pesadelo de relações públicas para a empresa. Ela pigarreou, mudou de tom e disse que sua intenção era apenas aconselhar, que a empresa jamais pensaria em me demitir. Levantei-me, agradeci a preocupação e saí da sala de cabeça erguida. Como não conseguiram me intimidar pelo trabalho, Dona Sônia partiu para ataque psicológico usando a família. Naquela mesma noite, meu telefone não parava de tocar. Eram números desconhecidos. Atendi e ouvi as vozes de tios e primos do meu marido. Eles se revezavam para chorar, ameaçar e usar argumentos morais para me forçar a voltar. O tio mais velho de Lucas me chamou de nora sem vergonha, que estava lavando roupa suja em público e manchando o nome da família. A tia me aconselhou a saber o meu lugar, dizendo que uma mulher grávida e abandonada pelo marido só encontraria humilhação na sociedade e que meu filho sem pai seria desprezado. Eles tentavam me manipular, me fazer sentir como uma criminosa que destruiu a felicidade da família. Aquelas palavras venenosas eram como agulhas na mente de uma futura mãe. Chorei de autopiedade, mas rapidamente afastei a fraqueza. Não discuti, não me expliquei. Com frieza, bloqueei todos os números de parentes do meu marido e tranquei minhas redes sociais para me proteger de mensagens tóxicas. A gaiola dourada havia sido quebrada. Eu não permitiria que ninguém me prendesse novamente. Após falharem em me ameaçar com o trabalho e a família de seu Roberto partiu para a difamação. Eles espalharam a história pela vizinhança, inventando boatos maliciosos. Dona Sônia ia à feira e se queixava a todos que sua família teve o azar de ter uma nora preguiçosa e gastadora.
Ela inventou que eu roubava dinheiro da casa para dar para minha família e que, ao ser descoberta, fugi. Chegaram ao ponto de insinuar que o filho que eu esperava não era de Lucas, mas fruto de um caso. Os boatos se espalharam tanto que alguns vizinhos antigos ligaram para minha mãe para saber o que estava acontecendo. Minha paciência chegou ao limite. Atacar minha honra e a inocência do meu filho era imperdoável. Vendo a gravidade da situação, Bia me aconselhou a agir com mais força. Ela me apresentou a uma jornalista, uma repórter experiente especializada em violência doméstica e direitos das mulheres em uma grande revista digital. O encontro aconteceu em uma tarde de domingo. Contei à jornalista toda a verdade. Coloquei sobre a mesa a pilha de extratos bancários, provando as transferências mensais de quase R, 5 mil por 3 anos. Forneci o arquivo de áudio da briga na noite em que saí de casa, onde a voz estridente de Dona Sônia admitia que economizava na comida da nora para comprar iguarias para o filho. A jornalista examinou cada documento, com o rosto expressando choque e indignação. Ela segurou minha mão e prometeu usar sua caneta para buscar justiça para mim e meu filho. Ela afirmou que aquilo não era um simples conflito de sogra e nora, mas um caso sofisticado de exploração e abuso psicológico sob a fachada de uma família respeitável. Concordamos em como a história seria contada, alterando os nomes para evitar problemas legais, mas mantendo a veracidade dos fatos. Voltei para casa pronta para a tempestade que eu mesma havia iniciado, uma tempestade para queimar a máscara daqueles hipócritas. Às 8 da manhã de segunda-feira, a matéria com o título O Grito da Nora Grávida. O Segredo na Marmita foi publicada na página principal da revista. A narrativa era envolvente e a escrita afiada da jornalista recriou meu drama com realismo. A foto da marmita de luxo, ao lado de um prato com legumes murchos, se tornou uma imagem assustadoramente icônica. Trechos da gravação foram editados, citando as desculpas cruéis da sogra. As provas dos depósitos também foram apresentadas de forma clara. Em poucas horas, a matéria causou um terremoto nas redes sociais. O artigo viralizou, atraindo milhões de leituras e dezenas de milhares de compartilhamentos. A internet explodiu em fúria contra a hipocrisia da família de professores aposentados. Grupos de mulheres e fóruns de mães foram inundados com discussões sobre o caso. Milhares de comentários expressavam indignação e criticavam duramente o estilo de vida egoísta e explorador. Eles chamaram a família de Seu Roberto de vampiros e Lucas de o filhinho da mamãe mais inútil do século. O poder da comunidade online foi avassalador. Embora os nomes tivessem sido alterados, os detalhes sobre a profissão e o bairro eram tão específicos que os internautas rapidamente descobriram a identidade da família do meu marido. O perfil de Lucas foi inundado com reações de raiva e xingamentos, forçando-o a trancar a conta. Seus colegas de trabalho cochichavam e apontavam para ele. Seu Roberto e Dona Sônia não tiveram sorte melhor. Sofreram o desprezo dos mesmos vizinhos para quem haviam espalhado boatos sobre mim. O portão da casa em Moema permaneceu fechado por dias. Ninguém da família ousava sair à rua, com medo dos olhares de desprezo. A fachada de família culta e nobre, que eles levaram anos para construir, foi completamente destruída diante de todos. No meu pequeno quarto, na casa da minha mãe, acompanhando tudo pelo celular, senti uma satisfação percorrer minhas veias. A verdade havia sido exposta. A justiça começara a falar em defesa de uma mãe solo e de seu filho inocente. Essa batalha eu tinha certeza eu venceria. A repercussão da matéria foi imensa. O link foi compartilhado no grupo da minha família. Meus tios e tias, que antes me aconselhavam a ser paciente, agora me mandavam mensagens chocados. Meu pai, seu Jorge, inicialmente permaneceu em silêncio. Ele sentou-se na sala, lendo cada palavra, cada comentário no celular. Seus olhos estavam fixos na foto da marmita de luxo ao lado do prato de legumes. Aquela imagem foi como um balde de água fria em sua mentalidade conservadora. Ele percebeu que a paciência que ele exigia de mim não trazia paz, mas apenas encobria a crueldade de pessoas que exploravam seu próprio sangue. Meu pai se levantou de um salto, com o rosto vermelho de raiva. Jogou o jornal na mesa, pegou sua jaqueta e saiu. Minha mãe, apavorada, perguntou para onde ele ia, mas ele não respondeu. Ele ligou o carro e acelerou em direção a Moema. O coração ferido de um pai despertou seu mais forte instinto de proteção. Chegando ao portão da casa de seu Roberto, meu pai nem tocou a campainha. Ele esmurrou o portão com força. O som ecoou pela rua, fazendo com que seu Roberto e Dona Sônia corressem para abrir, assustados. Assim que viu os sogros, meu pai dispensou toda a polidez. Apontou o dedo para seu Roberto e gritou, com a voz rouca de fúria. Ele os chamou de hipócritas.
que ostentavam o título de professores, mas viviam explorando a nora e o próprio neto. Ele criticou a crueldade de Dona Sônia, que enchia a boca do filho com iguarias compradas com o dinheiro suado de uma grávida. Seu Roberto e Dona Sônia ficaram paralisados, pálidos, sem ousar responder. Os vizinhos começaram a espiar pelas janelas. Meu pai bateu a mão na mesa do quintal e declarou que a partir daquele momento, sua família não tinha mais um genro fraco como Lucas, nem sogro sem escrúpulos como eles. Ele afirmou que seria meu alicerce, me protegeria até o fim e apoiaria meu divórcio para me libertar daquele inferno. Depois de desabafar, meu pai virou as costas e voltou para o carro, deixando seu Roberto com a mão no peito, ofegante por uma crise de pressão alta. Ao chegar em casa, meu pai foi direto ao meu quarto. Afagou minha cabeça e pediu desculpas. Minhas lágrimas molharam o travesseiro, mas eram lágrimas de felicidade. Finalmente eu tinha minha família ao meu lado. Com o apoio sólido dos meus pais e do Dr. André, decidi dar o próximo passo decisivo. Redigi uma petição detalhada, anexando todas as provas, extratos bancários, gravação de áudio e o link da matéria viral. Enviei tudo para o e-mail oficial do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, CRAM, do bairro onde meus sogros moravam. Este é um órgão com voz importante na proteção dos direitos de mulheres e crianças, especialmente em casos de violência doméstica e psicológica. Na tarde seguinte, recebi uma ligação do CRAM, a representante, uma mulher chamada Lúcia, com uma voz calma e firme, informou que haviam recebido meu dossiê e o consideravam um caso grave de grande repercussão social. O CRAM enviaria uma equipe ao bairro para verificar a situação e atuaria como mediador em uma sessão de conciliação oficial entre as famílias, antes que eu entrasse com o processo judicial. A intervenção das autoridades criou uma pressão imensa sobre a família do meu marido. Naquela mesma noite, minha mãe recebeu uma ligação de Dona Sônia. Ela não ousou me ligar diretamente, sabendo que eu a havia bloqueado. Minha mãe colocou no viva voz. Do outro lado, a voz de Dona Sônia estava embargada, chorando e implorando para que minha mãe me convencesse a retirar a queixa e a derrubar a matéria. Ela se queixou de que seu Roberto havia sido hospitalizado com pressão alta, incapaz de suportar a pressão da opinião pública. Ela prometeu devolver todo o dinheiro, fazer Lucas se ajoelhar e pedir perdão, tudo para que eu salvasse o mínimo de dignidade que restava à família dela. Ouvi aquelas palavras manipuladoras com o coração gelado, sem um pingo de pena. Quando eles tentaram me forçar a pedir demissão, quando espalharam boatos para sujar meu nome, eles nunca pensaram em me deixar uma saída. Pedi o telefone à minha mãe, falei diretamente no aparelho, exigindo que Dona Sônia nunca mais ligasse para minha família. Declarei que a partir de agora tudo seria resolvido legalmente, na mesa de negociação do CRAM. Desliguei, cortando qualquer esperança de fuga daqueles que um dia se autodenominaram uma família de intelectuais. Às 9 de quinta-feira, a sessão de conciliação começou no auditório do CRAM. O ambiente era tenso. De um lado da mesa estávamos eu, meu pai, o Dr. André e a Srã, Lúcia, representando o CRAM. Do outro lado, Dona Sônia e Lucas apareceram, abatidos e exaustos. Lucas mantinha a cabeça baixa, sem coragem de me olhar. Seu Roberto não pôde comparecer por motivos de saúde, mas todo o poder de decisão foi dado a Dona Sônia. Astran Lúcia iniciou a sessão, resumindo o caso e criticando severamente o comportamento de apropriação de bens e violência psicológica contra uma gestante. Em seguida, o Dr. André, em meu nome, apresentou as exigências finais. Primeira, divórcio e guarda unilateral do meu filho. Segunda, a restituição de R$ 180 mil, incluindo salário e presentes de casamento. Terceira, uma indenização de R$ 20 mil por danos morais devido à difamação. Ao ouvir o valor total de R$ 200 mil, Dona Sônia saltou da cadeira, protestando. Ela bateu na mesa, argumentando que o dinheiro dado pela nora era para sustento dos pais, e sem um contrato, não havia obrigação de devolver. Ela ainda me acusou de ser gananciosa. Imediatamente, o Dr. André sorriu friamente, tirou da pasta os extratos bancários e deu play na gravação de áudio. A confissão de Dona Sônia sobre economizar na comida da nora para mimar o filho ecoou na sala silenciosa. Diante das provas irrefutáveis e com o aviso firme da Sra. Lúcia de que o caso seria encaminhado à polícia por estelionato se não houvesse acordo, a família do meu marido cedeu. A arrogância de Dona Sônia desmoronou. Ela cobriu o rosto e chorou. Lucas, ao lado dela, balançou a cabeça e aceitou todas as minhas condições.
A pressão da opinião pública, a força da lei e a minha determinação os forçaram a assinar o acordo. A primeira batalha legal terminou com uma vitória completa da justiça. Com os acordos firmados, Lucas e eu assinamos o divórcio consensual. O Dr. André revisou cada cláusula do acordo de partilha e pensão para garantir que não houvesse brechas. Conforme o combinado, Lucas foi obrigado a transferir R$ 80 mil para minha conta imediatamente, ali mesmo. O restante, R$ 120 mil, seria pago em 12 parcelas. Além disso, ele teria a obrigação de pagar uma pensão de R$ 1.500 por mês para o sustento da criança. Com a caneta na mão, Lucas hesitou antes de assinar. Ele me olhou com os olhos vermelhos e com a voz rouca pediu desculpas sinceras por sua covardia. Ele se culpou por ter sido tão dependente da mãe e por ignorar o sofrimento que eu passei. Lucas admitiu que não foi um marido digno, muito menos um pai. Suas lágrimas tardias caíram no papel, mas não significavam mais nada para mim. Água derramada não pode ser recolhida. Peguei meu celular e verifiquei o aplicativo do banco. A notificação de depósito soou na sala silenciosa. O saldo com mais R$ 80 mil apareceu na tela. Guardei o celular, levantei-me e agradeci ao Dr. André e à Sarah Lúcia. Recolhi meus papéis, segurei a mão do meu pai e saí do auditório. Não olhei para trás, nem para Lucas, nem para Dona Sônia. Todas as mágoas dos 3 anos de cativeiro haviam finalmente terminado. Ao sair do prédio, o sol forte do meio-dia paulistano iluminou meu rosto. O ar parecia mais puro e leve. Meu pai deu um tapinha no meu ombro com um sorriso gentil. A partir de hoje, minha filha, você está livre. Não precisa mais viver para agradar ninguém. Respirei fundo e senti um leve movimento na barriga. O pequeno ser dentro de mim parecia celebrar junto. Naquele momento, eu estava oficialmente livre da gaiola dourada, pronta para iniciar um novo capítulo, independente e orgulhoso. Com o dinheiro da primeira parcela e minhas economias, comecei a planejar minha nova vida. Não queria depender dos meus pais por muito tempo. Decidi financiar um pequeno apartamento na zona oeste da cidade. Bia me levou para ver vários imóveis. Finalmente, escolhi um apartamento de 50 quadrados metro, com 2 quartos bem iluminados e uma pequena varanda cheia de plantas. A mudança e a decoração foram tranquilas. Meu pai chamou alguns primos para ajudar com os móveis pesados e minha mãe limpou cada canto da casa. Eu mesma escolhi um berço branco, roupinhas de bebê e quadros coloridos para o quarto. A sensação de poder decidir tudo, da cor da parede à compra de um copo, me trouxe uma satisfação imensa. Eu não precisava mais temer o olhar julgador da minha sogra nem justificar cada centavo gasto. A vida de uma grávida solteira em minha nova casa era pacífica e feliz. De manhã, eu preparava um copo de leite morno, sentava na varanda para ouvir música e aproveitar o ar fresco. Ao meio-dia, minha mãe costumava trazer comida nutritiva para mim. Não era filé mignon nem risoto, mas uma simples moqueca de peixe ou uma canja de galinha, pratos simples, mas cheios de amor. À noite, Bia e algumas colegas de trabalho apareciam para conversar e trazer frutas, para que eu não me sentisse sozinha. Continuei trabalhando na empresa. Após o escândalo na imprensa, a atitude de Carla, do RH, e de todos ao meu redor mudou completamente. Eles me olhavam com uma mistura de respeito e simpatia. Ninguém mais ousava fazer comentários maldosos ou dificultar meu trabalho. Foquei nos meus projetos, peguei alguns trabalhos freelancer para juntar mais dinheiro para o parto. A barriga crescia e os chutes do meu bebê se tornavam mais fortes, como se me dessem uma força invisível. Naquele pequeno e aconchegante apartamento, eu finalmente encontrei meu porto seguro. Os meses tranquilos de gestação passaram rápido. Minha barriga estava enorme e meus passos mais pesados. Numa noite de novembro, quando o frio de São Paulo começava a entrar pelas frestas, acordei com uma dor aguda no baixo ventre. Senti um líquido escorrer e percebi que a bolsa havia estourado. Respirei fundo, peguei o celular e liguei para minha mãe. Meus pais estavam de prontidão. Em 15 minutos chegaram com um táxi. Meu pai carregava a mala da maternidade e minha mãe me ajudava a andar. No hospital, as contrações ficaram mais fortes e frequentes. Fui levada para a sala de parto. A cada contração, parecia que minha pelvis estava sendo rasgada ao meio. Minha mãe ficava ao meu lado, limpando o meu suor e rezando. A dor era excruciante, mas minha única preocupação era trazer meu filho ao mundo com saúde. Após quase 10 horas de luta, o choro agudo de um menino ecoou, quebrando a tensão da sala.
A médica colocou aquele pequeno ser, vermelho e ainda coberto de vernix, no meu peito. No momento em que a pele macia dele tocou a minha, toda a dor desapareceu. Chorei de soluçar e o chamei de Theo, um nome que carrega meu maior desejo, que ele viva sempre em paz e felicidade. Quando fui transferida para o quarto, a porta se abriu. Lucas apareceu, tímido, com um buquê de flores e um pacote de fraldas. Meus pais, ao vê-lo, ficaram sérios, mas saíram para o corredor para evitar confusão. Lucas se aproximou da cama, olhando para o bebê que dormia em meus braços. Ele pediu para segurar o filho. Eu assenti. Assim que tocou no corpinho do filho, as lágrimas de Lucas começaram a cair. Ele chorava, pedindo desculpas ao bebê por não poder lhe dar uma família completa. Observei em silêncio o homem que foi meu marido. Não sentia mais ódio, mas também nenhuma pena. Entre nós havia um abismo intransponível. A causa da nossa ruína não foi apenas a marmita, mas a fraqueza, a covardia e a falta de caráter dele. Pedi que ele me devolvesse o bebê para amamentar. Ele enxugou as lágrimas, colocou Theo ao meu lado e prometeu cumprir com suas obrigações financeiras. Apenas assenti. Quando a porta se fechou, abracei meu filho e prometi a mim mesma que dedicaria minha vida a ele, ensinando-o a ser um homem corajoso e responsável. A jornada como mãe solo começou com dias exaustivos, mas cheios de felicidade. O apartamento cheirava a talco e leite materno. Bebês costumam chorar à noite. Havia noites em que Theo chorava das 10 da noite às 2 da manhã. Eu o embalava pelo corredor, cantando até meus braços doerem. A falta de sono me deixou com olheiras profundas. Minha mãe, com pena, vinha todos os dias para cozinhar e lavar roupa. Mas eu sabia que meus pais já estavam idosos e não queria que se esgotassem por minha causa. Com o dinheiro da indenização e da pensão, minha situação financeira era confortável. Decidi contratar uma cuidadora. Tive a sorte de encontrar Dona Cida, uma mulher de 50 anos, gentil e experiente. Ela se mudou para o quarto de hóspedes. Com a ajuda dela, eu tinha mais tempo para descansar e até pegar pequenos projetos de design em casa. As risadas de Dona Cida aqueciam a casa, preenchendo o vazio da ausência de um homem. A cada fim de semana, Lucas visitava Theo, conforme o acordo. Ele trazia brinquedos e roupas novas. Seu comportamento era formal. Ele cumpria com os pagamentos da dívida e da pensão pontualmente, sem que eu precisasse lembrá-lo. Conversávamos sobre o peso, a altura e as vacinas do bebê. Numa tarde, quando Theo completou 6 meses, Lucas ficou mais tempo. Ele anunciou, hesitante, que se casaria no mês seguinte. A noiva foi uma escolha de Dona Sônia, de uma família compatível. Ao ouvir a notícia, meu coração permaneceu calmo, sem ciúmes, sem mágoa. Olhei para ele, sorri e desejei felicidades. Pedi que, se ficasse muito ocupado com a nova família, poderia espaçar as visitas, desde que cumprisse com suas responsabilidades de pai. Ele pareceu aliviado, agradeceu e saiu. Vendo-o desaparecer no elevador, abracei Theo. O passado estava finalmente enterrado. Quando Theo completou 6 meses, minha licença maternidade terminou. Deixei meu filho com Dona Cida, vesti uma roupa elegante, me maquiei e voltei para a empresa. A sensação de retornar ao escritório foi revigorante. Meus colegas me aplaudiram, dizendo que eu parecia mais madura e radiante. A liberdade financeira e a autonomia me forjaram uma nova atitude. Eu não era mais a Laura tímida e submissa. No trabalho, tornei-me mais decidida e confiante. Defendia minhas ideias com paixão e propunha soluções inovadoras. Meu entendimento da psicologia do cliente e minha estética refinada, moldada pelas dificuldades, davam aos meus designs uma profundidade única. Os projetos que liderei foram um sucesso. O auge foi um grande projeto de reposicionamento de marca para uma construtora. O gerente anterior havia saído, deixando um caos. Eu me ofereci para liderar. Trabalhei dia e noite por um mês. A apresentação final foi um triunfo. Após essa vitória, o CEO me chamou em sua sala. Ele elogiou minha transformação e minha competência. Sem esperar a avaliação anual, a diretoria decidiu me promover a diretora de arte associada, com o dobro do salário. Segurando a carta de promoção, chorei de orgulho. A flor que nasce na tempestade é sempre a mais forte e radiante. O tempo voou. Theo completou 2 anos, já andando e balbuciando mamãe. Seu aniversário coincidia com o meu. Organizei uma pequena festa em casa. Meus pais e Bia vieram.
A casa estava cheia de risos. No meio da festa, a campainha tocou. Abri a porta e meu sorriso congelou. Era Dona Sônia, mas sua aparência me chocou. Em apenas 2 anos, ela havia envelhecido uma década. Seus cabelos, antes presos, agora estavam brancos e caídos sobre os ombros magros. Seu rosto estava marcado por rugas de sofrimento. Em suas mãos trêmulas, ela segurava um pequeno bolo e um envelope vermelho. Ela me olhou com os olhos marejados e pediu permissão para ver o neto. Dei passagem. O clima na sala ficou pesado. Meus pais levaram Theo para o quarto. Dona Sônia sentou-se, colocou o bolo na mesa, segurou minhas mãos e começou a chorar. Ela pediu perdão, do fundo do coração. Contou que a nova nora era terrível, controlava todo o dinheiro e vivia em conflito com ela e o marido. Seu Roberto estava sempre doente. Dona Sônia se culpava por sua ganância ter destruído uma família e afastado uma nora e um neto. Ela tirou uma caderneta de poupança e um cartão do bolso e os colocou na minha mão. Explicou que eram 50 mil que ela economizou de sua aposentadoria, um presente para Theo, como um pedido final de desculpas. Olhei para suas lágrimas de arrependimento e me senti em paz. Eu entendia que a lei do karma é justa. Empurrei a caderneta de volta, recusando o dinheiro, pois minha vida já estava estável. No entanto, aceitei o envelope vermelho para dar sorte a Theo e a convidei para comer um pedaço de bolo. O maior perdão não é esquecer, mas encarar quem te feriu com um coração tranquilo. Num domingo de manhã, o céu de São Paulo estava azul. Levei Theo para passear no Parque Ibirapuera. O menino corria pela grama, rindo e perseguindo uma borboleta. Sentei-me em um banco, lendo e sorri ao olhar para meu filho. Minha vida estava completa. De repente, ouvi o choro de Theo. Ele havia tropeçado e caído. Antes que eu pudesse alcançá-lo, um homem se aproximou e o ajudou a se levantar. Ele limpou a roupa do menino e enxugou suas lágrimas com um lenço, sorrindo gentilmente. Theo, curioso, parou de chorar e olhou para a câmera fotográfica pendurada no pescoço do homem. Aproximei-me e agradeci. O homem se apresentou como Mateus, um arquiteto. Ele estava no parque fazendo um levantamento para um projeto. Quando soube que eu era designer, seus olhos brilharam. Começamos a conversar e descobrimos uma sintonia imediata. Theo parecia gostar muito dele, pedindo para ver as fotos na câmera. Vendo Mateus mostrando pacientemente as imagens para meu filho, senti um calor estranho no coração. Antes de nos despedirmos, Mateus pediu meu telefone, sorrindo e prometendo nos convidar para um café. Eu concordei alegremente. Andando de mãos dadas com Theo sob o sol, sorri o sorriso mais radiante da minha vida. Percebi que o divórcio não foi o fim, mas um bilhete valioso. A coragem de abandonar o que era tóxico para abraçar um novo começo, livre, brilhante e cheio de felicidade. A tempestade havia passado e o sol de amanhã brilharia mais forte do que nunca.